Uma derrota dentro do Campeonato Brasileiro, uma estreia bem diferente do que era projetado, as explicações do Luiz Castro que não condizem com o que é apresentado dentro de campo, as ausências dos meninos, a fala de Marcos Rocha sobre o setor defensivo e uma possível lesão de João Pedro. Tudo isso aconteceu na estreia do Grêmio dentro do Campeonato Brasileiro diante do Fluminense. A gente vai estar repercutindo e analisando no vídeo de hoje. Por isso, deixa teu like, te inscreve no canal e ativa as notificações. De segunda a sexta tem live com Garski aqui no Resenha com Garski, de segunda a sexta das 10h30 às 11h30 da noite. Se tu não te inscreveu ainda, deixa teu like e te inscreve agora mesmo. O Grêmio estreou no Campeonato Brasileiro diante do Fluminense com uma escalação bem diferente do que nós projetávamos. O Mister, ou Luiz Castro, acabou colocando em prática algumas ideias que eu não concordo e eu quero saber a tua opinião de casa. Começou com o João Pedro na vaga do Marcos Rocha. Acho que aí tudo bem, Marcos Rocha vem de um clássico Grenal péssimo. Gustavo Martins, o melhor jogador do Grêmio diante do Fluminense no setor defensivo. Acho que finalmente ele conseguiu ter uma oportunidade, uma sequência para mostrar o seu futebol. E o meio de campo bem diferente do que a gente queria. A gente queria um William na vaga do Cristaldo. Foi o segundo tempo do clássico Grenal, onde mais uma vez não deu certo. Dodge ao lado do Arthur e Edenilson como meio articulador. Mais uma vez a gente inicia um campeonato brasileiro voltando a Dodge e Edenilson como as soluções. Algo que a gente já viu no passado que não deu certo. E no futuro parece que a gente está insistindo nos mesmos problemas. Um Grêmio que foi dominado mais uma vez pelo Fluminense, assim como tinha acontecido no Clássico Grenal. Um Grêmio que não conseguiu ter posse de bola, que sofreu literalmente por 20, 25 minutos na primeira etapa. O Everton fez 2 grandes milagres que evitaram que o Grêmio saísse perdendo o jogo ainda na primeira etapa. Um jogo que depois o Grêmio conseguiu ter alguns escapes, principalmente com o TT, um dos melhores jogadores do Grêmio, sempre individual, que o Grêmio não tinha um coletivo. Era balão pro Carlos Vinícius, era bola espetada pro TT e ele tentava se livrar para cima do René. Diga-se de passagem, bailou por ali. Mas é um Grêmio que não construiu, é um Grêmio que não produziu. Arthur, muito abaixo da expectativa, tinha o Ancelotti lá para ver o jogo e o Ancelotti acho que se decepcionou, né? Se muitos queriam, o Arthur a nível de seleção brasileira, pô, nesta temporada o Arthur vem deixando a desejar. No Clássico Grenal não mostrou futebol e hoje muito menos. Um sistema defensivo aguerrido com Wagner Leonardo e com Gustavo Martins. Mas um Grêmio que não produziu absolutamente nada na primeira etapa. As explicações e a entrada do Dodge e do Edenilson, que era para criar um pouco mais, ou pelo menos dificultar a vida do Fluminense, não funcionou. Na prática deu tudo errado. O João Pedro ainda sentiu um desconforto e deixou o jogo no intervalo. Entrou o Marcos Rocha. E aí começaram os problemas do Grêmio mais uma vez. O Marcos Rocha deixou cada vez mais evidente que ele não está pronto fisicamente para jogar futebol. E aí é uma preocupação que eu tenho. Beleza, é uma pré-temporada, mas a gente não pode ter um atleta para novembro ou outubro. O Marcos Rocha hoje entrou e assim como foi no Clássico Grenal, foi uma avenida. A fala dele pós-jogo, dizendo que ainda não entendeu muito bem as ideias do Luiz Castro, que o grupo está assimilando. O próprio Luiz Castro já tinha dito isso, né? Demora de 4 a 6 semanas para o grupo entender as suas ideias de fato. Mas o Marcos Rocha, como profissional, como atleta, não precisa entender que quando a bola está na ponta esquerda, não é ele que tem que marcar, né? Marcos Rocha entrou e fez com que o Fluminense bailasse para cima dele. E por ali saíram os gols do Fluminense, né? Tanto o primeiro quanto o segundo. O segundo, uma jogada de bola parada, um golaço, né? Do Lúcio Acosta, sem ninguém marcando. Foi um Grêmio, mais uma vez, apático. Se no Clássico Grenal dormiu por 9 minutos, nesse dormiu por 7, 8, 12, porque com menos de 12 minutos o Grêmio estava tomando 2-0 no segundo tempo. Depois fez algumas modificações, aí o pessoal pode se iludir. Ah, o William entrou, melhorou o time. Não, o Fluminense não achou sozinho, o Fluminense não quis mais jogar. Ou quem foi e ficou de saldo positivo, Carlos Vinícius. Mais uma vez, o nosso centroavante, quando a bola chega nele, ele define. Fez mais um gol hoje, em 20 jogos tem 19 participações em gols, ou seja, 17 gols marcados, 2 assistências, é um cara fora de série. E que vem comprovando que a gente tem centroavante, agora a gente precisa abastecê-lo. A gente não pode deixar ele passar fome o jogo inteiro sabendo que ele tem essa cartilha de marcar gols. Pavão entrou bem, surpreendendo todo mundo, né? Quem criticou, Pavão entrou bem como ponta esquerda, driblando, sendo ousado, coisa que o Amuso não conseguiu produzir. A namorada entrou, tentou ciscar um pouco, mas é que o Grêmio era uma nulidade pelo lado direito, né? O lado que o Marcos Rocha jogava, o Grêmio não conseguia ter posse de bola. O Grêmio não conseguia atacar, o Grêmio não conseguia se defender e foi horrível. Mas o melhor jogador da partida para mim, Gustavo Martins. Fez um partidaço lá atrás, ainda quando foi na parte ofensiva, participou do gol do Grêmio e depois teve uma grande oportunidade para empatar, mas acabou mandando sobre o gol. O Luiz Castro na coletiva não falou nada com nada, né? Não quis falar sobre os meninos, disse que teve que fazer escolhas, que nesse jogo ele levou o Pavon, levou o Aravena, por isso que não levou o Mac, não levou o Roger. O João Pedro disse que vai fazer exame quando chegar aqui em Porto Alegre, que foi muito mais para remediar
se prevenir, né, do que remediar, que eu sentiu desconforto, ele se conhecendo optou por sair para não ficar de fora das próximas partidas, mas é um Grêmio que preocupa, é um Grêmio que inicia mais uma vez no Campeonato Brasileiro, onde o torcedor fica com aquela pulga atrás da orelha. Vai ser pelos 45 pontos o que nós vamos disputar. O Grêmio tem elenco muito melhor do que o Mano tinha na temporada passada, mas o futebol está bem abaixo. Se o Luiz Castro chegou dizendo que o time que ele tinha faria jogar mais do que o Mano, hoje está jogando bem menos. Mas eu quero saber a tua opinião. Deixa tua opinião, teus comentários aí. E além disso, deixa teu like, te inscreve no canal. Amanhã tem live aqui com o Resenha com o Garça. Valeu!